Isso que você precisa saber, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, chama-se velocidade de processamento cerebral. Por que você precisa saber sobre isso? Qual a importância de você, que é terapeuta da aprendizagem, saber? O que isso significa? Velocidade de processamento cerebral. Fica comigo nesse vídeo, que ele é muito importante, principalmente para a nossa prática psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Dentro da nossa avaliação, nós vamos precisar saber sobre isso. E fica comigo no vídeo, que eu vou te explicar. Bom, vamos lá. Eu sou Isabel Ferreira, eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Eu sou terapeuta da aprendizagem, assim como você. Sou consultora de carreira, mentora e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E hoje eu trouxe um assunto um conteúdo, na verdade, muito importante. Esse conteúdo você vai precisar em praticamente todos os seus atendimentos clínicos, em todas as suas avaliações, quase todas, mas a maioria sim. Por isso que eu trouxe esse assunto para você. E eu trouxe porque eu fiz uma avaliação muito interessante com um paciente e esse paciente teve muita dificuldade nesse processamento, nessa velocidade de processamento cerebral. Uma dificuldade muito grande. Isso significou algo que eu tive que observar e colocar no meu relatório o que isso estava prejudicando a aprendizagem dele. Então vamos lá, vamos começar. O que é, na verdade, a velocidade de processamento cerebral? Eu fiz aqui as anotações porque você já sabe. Eu já contei em outros vídeos, porque às vezes eu esqueço as coisas um pouquinho, então eu preciso estar com tudo anotado para eu não perder nenhuma parte do que eu realmente quero falar para você, porque esse assunto é muito importante. Eu não quero esquecer nada. Eu deixei os tópicos aqui, eu vou lendo e vou comentando com você. Tá certo? Tá combinado? Então vamos começar. Vamos lá. O que é a velocidade de processamento cerebral? A velocidade de processamento cerebral é a rapidez com que o cérebro recebe, interpreta, processa e responde a uma informação. Isso é a rapidez em que o nosso cérebro, o cérebro da criança, responde a uma ação, a uma atitude, a um estímulo. Em outras palavras, é o tempo de reação. Olha, presta atenção que isso é muito importante. Isso é o tempo de reação entre o estímulo e a resposta mental ou comportamental. Então, a criança recebe um estímulo e o cérebro dela precisa responder. Em que velocidade ela precisa responder? Em que velocidade ela precisa responder aquele estímulo? A gente faz avaliação e a gente precisa dessa resposta rápida. Então, quando a gente avalia, praticamente todas as nossas avaliações sempre tem essa questão. Porque todos os testes, tudo que a gente faz é de acordo com o estímulo que você dá e a criança responde. Através do teste, ela responde. Então, por isso que a velocidade de processamento cerebral é muito importante para você aprender, para você entender. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou colocar as bases neurológicas, as bases neurocientíficas na descrição, porque movimenta com a parte pré-frontal. Então, nosso cérebro tem a parte pré-frontal e é nessa parte do córtex pré-frontal em que existe o sistema atencional, toda a rede atencional fica aqui no nosso córtex pré-frontal. Vou colocar essa parte na descrição que fica mais fácil para você entender, tá bom? Então, vamos continuar. Por que os neuropsicopedagogos, por que nós, terapeutas de aprendizagem, precisamos entender sobre isso? Agora eu vou te explicar por quê. Por que você tem que aprender? Eu tô te fazendo um vídeo aqui que é mais ou menos resumido. Então você vai lá e pesquisa mais, você estuda mais sobre isso. Você vai lá nas bases neurológicas para entender mais sobre. Nós somos neuropsicopedagogos e estamos sempre aprendendo sobre o cérebro. Então esse vídeo aqui é só o início, mas eu tenho certeza que você vai entender a partir dele como é que funciona essa parte do nosso cérebro e por que a gente tem que aprender sobre isso. Vamos continuar? A velocidade de processamento influencia diretamente, olha, presta atenção, a atenção e a memória de trabalho, a capacidade de compreensão de leitura, a realização de cálculos matemáticos, a escrita e a coordenação motora e a resolução de problemas. Tudo que a gente precisa avaliar no nosso aprendente, ok? Bora continuar. As crianças com lentidão no processamento podem parecer desatentas, desmotivadas ou apresentar dificuldades acadêmicas, mesmo tendo inteligência preservada. Então vamos lá. O que a gente precisa para reconhecer essas dificuldades? Quando você reconhece essas dificuldades,
evita que a gente faça diagnóstico, hipótese diagnóstica, né, equivocadas, como a gente pode achar que é um TDAH, que é um déficit cognitivo, e permite que intervenções mais precisas possam acontecer. Então, se você achar, você fizer uma avaliação só sobre esse aspecto, você consegue detectar que pode não ser um TDAH, pode ser a dificuldade só na velocidade de processamento cerebral. Ela faz parte também do TDAH, mas ela pode ser isolada também, tá? Vamos continuar, então. Como avaliar? Aí é a parte boa, porque você precisa saber como é que você avalia essa parte da avaliação, essa demanda de como é que a gente avalia. Nós somos terapeutas de aprendizagem. Eu vou colocar aqui na descrição também alguns testes que você pode fazer para avaliar essa velocidade, mas eu vou falar aqui para você saber. O ISC-5 é um subteste código, cancelamento símbolos. Esse é um dos testes que pode se avaliar a velocidade de processamento cerebral. Teste de trilhas, teste de nomeação rápida automática, que é o RAM, e o TDR. Provas de fluência verbal. Toda prova de fluência verbal pode ser qual for. Não tem um teste próprio, assim, não tem um livro, não tem uma editora, alguém. Se você encontrar um teste em um livro, em qualquer teste que você encontre sobre provas de fluência verbal, lá tem como você avaliar a velocidade de processamento. Porque todo teste que precise que o aprendente tenha uma velocidade de processamento para entender o estímulo, aí você tem como avaliar, porque você sempre está avaliando funções executivas. Então vamos lá, as observações clínicas relevantes. Como que você vai observar clinicamente esse paciente em relação à velocidade de processamento? Se a criança demora para iniciar ou concluir tarefas simples, dificuldade em acompanhar o ritmo da turma. Essa avaliação aqui, você vai falar com a professora também. Então, além de você fazer uma anamnese com os pais, além de você falar com a família, você vai falar com os professores. E eu vou colocar aqui também sobre isso. Então, vamos continuar. Demora para iniciar e concluir tarefas simples. Isso pode ser em casa, na clínica ou na escola. Dificuldade em acompanhar o ritmo da turma, respostas lentas, mas corretas. A criança demora muito para entender o anunciado, demora muito para iniciar, ela entendeu, mas o processamento dela é lento em relação à resposta. Cansaço rápido com tarefas sequenciais. Então, esses são os pontos para observar clinicamente, tá? Aí, o que você vai fazer também? Uma anamnese e entrevista com responsáveis de professores, e que ajudem a identificar há quanto tempo esses sinais são percebidos e em quais contextos se manifestam. É isso que eu acabei de falar. Então, a entrevista vai ser isso aí já é a questão da avaliação, tá? Então, você vai fazer entrevista com a família, você vai fazer entrevista com os professores e com familiares, tipo os avós, se você conseguir. Todo mundo que está envolvido nessa questão que a criança, os ambientes, aí você pode fazer essas perguntas, essa anamnese, tá certo? E como você pode fazer a intervenção nesse sentido da velocidade de processamento cerebral? Como é que é a intervenção nesse sentido? Você fez sua avaliação, você colocou lá que realmente ele tem muita dificuldade nessa parte do cérebro, nesse funcionamento. Aí você vai orientar de que forma? Coloquei aqui alguns pontos aqui para você anotar e você concluir esse conteúdo que a gente está passando agora. Adaptação de tempo nas atividades escolares. Porque aí vai precisar fazer adaptação curricular com isso. Treinamento cognitivo com jogos e tarefas de velocidade controlada. Rotinas estruturadas e previsíveis, uso de pistas visuais ou auditivas e trabalhos com menos sobrecarga de estímulo, um estímulo de cada vez, aí até treino, né, gente? Precisa de treino. Tudo que a gente pode fazer em relação ao nosso cérebro é treinável. O nosso cérebro, ele precisa de treino para poder acontecer a aprendizagem. Então é isso. Eu vou colocar algumas outras informações aqui na descrição para você dar uma olhada. Espero que você tenha gostado. É isso. Se a velocidade de processamento cerebral não for dentro do TDAH, ele pode ser isolado também. Você pode avaliar, como eu já falei. Pode avaliar e pode fazer a hipótese diagnóstica disso e fazer o acompanhamento. Você mesmo pode fazer o acompanhamento com essa criança, com esse adolescente, com esse paciente. Agora, dentro do TDAH, se você encontrar, olha, preste atenção, que isso aqui é uma dica muito importante. Você está fazendo uma avaliação de suspeita de TDAH, de dislexia, de descalculia, de outros transtornos de aprendizagem, de qualquer um deles.
Se você fizer algum teste, alguma coisa que você detecte que existe essa lentidão na velocidade de processamento cerebral, você pode fazer uma avaliação mais profunda. Você pode botar testes, ver como é que você vai avaliar dentro da sua avaliação, colocar algum teste, alguma coisa que você pode identificar essa questão. Porque no TDAH existe a questão da desatenção. E a desatenção, ela pode ser ligada também com essa velocidade de processamento cerebral. Mas aí isso é uma parte da dificuldade do TDAH. Pode ter, pode não ter. Geralmente tem. Mas você tem que prestar atenção nisso e fazer a avaliação completa. E presta muita atenção em todos esses sintomas e sinais que vão aparecer na sua avaliação. Tá certo? Então é isso. E eu vou te pedir agora o quê? Um like. O like. E você se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Olha aí. Você está assistindo o vídeo, não se inscreveu ainda. Estou aguardando a sua inscrição, para você saber bem mais sobre a nossa prática psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, compartilha com quem você quiser, porque esse conteúdo é muito importante para nós, terapeutas de aprendizagem. Então, um beijo grande para você e até o próximo vídeo.